Meu marido me demitiu da empresa dele e contratou a minha irmã. Só depois descobri que os dois me traíam. Hoje eu sou dona da empresa. E eles só têm um ao outro. E o fracasso. Se você gosta de histórias reais que viram o jogo, se inscreve agora no canal. Essa é só a primeira virada. Me chamo Paula Dantas Rocha, tenho 39 anos, e o que vou te contar aqui não é sobre dor. É sobre o que vem depois dela. É sobre o gosto amargo da traição e a doçura da vingança. É sobre perder tudo, e mesmo assim acabar ganhando. Nasci em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Minha família sempre foi simples. Meu pai era pedreiro, minha mãe trabalhava como cozinheira de escola. Eu sou a filha mais velha, 2 anos mais velha que a minha irmã, a Rayane. Mas parece que mesmo sendo mais nova, ela sempre teve mais. Mais liberdade, mais atenção, mais chance de errar sem ser cobrada. Mais desculpas prontas na boca dos meus pais. Eu não. Eu era a que tinha que dar exemplo. Enquanto a Rayane quebrava prato e eles riam, se fosse eu, era bronca. Enquanto ela faltava aula e ganhava conversinha, eu ganhava cobrança. Mas tudo bem. Eu aprendi a ser assim. Aprendi que o que eu queria, eu ia ter que construir com a minha força, e só com ela. Com 17, comecei a trabalhar como auxiliar administrativa num escritório de contabilidade. Acordava às 6, pegava 2 ônibus, estudava à noite. Enquanto isso, Rayane namorava, curtia, postava frase de indireta no MSN. Meu foco era outro. Com 21, fiz estágio numa empresa de tecnologia local chamada PRTI Soluções. Foi lá que conheci o Diego. Ele tinha 26 anos. Moreno, magro, óculos de grau, cabeça de nerd e papo de empresário. Tinha acabado de abrir uma startup com 2 amigos e passava os dias tentando vender um sistema de gestão para pequenas empresas da região. O Diego falava rápido. Raciocinava mais rápido ainda. Mas quando falava comigo, ele parava. Prestava atenção. Me ouvia. E isso, para mim, naquela época, era raro demais. Começamos a conversar. Primeiro sobre trabalho, depois sobre música, depois sobre vida. Um dia, ele me ofereceu carona. No outro, me trouxe café. No terceiro, me deu um pendrive com uma playlist chamada Pra Você Sorrir. Não demorou pra gente começar a namorar. E logo depois, a trabalhar juntos. Ele era um dos donos, mas me chamou para ser assistente administrativa dele, direto. Confio mais em você do que em qualquer um aqui dentro, ele disse. E por um tempo, foi verdade. A gente cresceu junto. A empresa, o namoro, os planos. Quando fiz 25, ele me pediu em casamento num jantar em Bauru, num restaurante à beira do rio. Chorei. Aceitei. Casamos no civil. Sem festa. Só nós, nossos pais, e um almoço simples no quintal da casa da mãe dele. Pouco depois, a empresa começou a dar certo. Fechamos um contrato grande com uma rede de mercados locais e passamos de 4 funcionários para 17 em menos de 6 meses. Nos mudamos para um escritório novo, no centro da cidade. Foi nessa época que ele me deu o cargo de gerente administrativa. Eu cuidava das finanças, da folha, do RH, da parte chata que ele odiava, e fazia bem feito. Ele era o cara da inovação. Eu era o alicerce. Ele era a frente da empresa. Eu era a base. E tudo ia bem. Até começar a crescer demais. Com 31 anos, eu estava trabalhando quase 14 horas por dia. Diego, agora, viajava o tempo todo. Vivia em São Paulo, participando de eventos, dando palestra, se achando o Steve Jobs de Presidente Prudente. Começou a voltar diferente. Mais arrogante, mais ausente, mais vaidoso. E eu? Eu tentava manter o barco funcionando. Foi nessa época que a Rayane reapareceu. Ela tinha ido morar em Curitiba com um namorado, mas tinha terminado e estava sem chão. Me mandou mensagem dizendo que queria voltar, recomeçar. Que estava arrependida, que precisava de ajuda. Eu, como sempre, fui a irmã que perdoa. Convidei ela para ficar na minha casa uns dias até arrumar um canto. Diego achou estranho no começo.
Mas logo simpatizou com a ideia. Família é importante, ele disse. Se fosse minha irmã, eu faria o mesmo. Mal sabia eu o que eles já estavam começando a fazer. Rayane chegou como quem não quer nada. Dormia no quarto de hóspedes, passava o dia de moletom, dizia que ia organizar a vida. Mas em uma semana já estava rindo alto com o Diego na sala, comentando sobre séries, chamando ele de Di. Na segunda semana, começou a frequentar a empresa comigo, só para ver se arrumava algo por lá. Na terceira semana, ele me chamou na sala de reunião e disse: Paula, a gente precisa conversar. Eu acho que o seu estilo tá travando a equipe. Tá tudo muito engessado, muito conservador. Eu preciso de gente com energia nova, com uma pegada mais criativa, mais leve. Eu nem consegui responder na hora. Só escutei ele dizer: quero te tirar do operacional. Vai ser melhor para nós dois. A Rayane, ela tem ideias boas, tá antenada. Acho que pode ajudar muito mais do que você nesse momento. Ali, eu soube. Mas não quis acreditar. Ele me demitiu. Mandou um e-mail frio dizendo que eu estava sendo desligada da empresa por decisão estratégica. Me ofereceu uma compensação baixa, sem reconhecimento por nada do que construí. Do dia para a noite, passei de mulher do dono e pilar da empresa para ex-funcionária dispensada com um aperto de mão. E a Rayane assumiu meu lugar. Depois da minha demissão, o Diego nem sequer olhou nos meus olhos. Ele me mandou um e-mail frio, assinado só com Diego C., sem um obrigado, sem um me desculpa, sem nem fingir consideração pelos 7 anos que eu passei ao lado dele, como esposa, parceira e sócia fantasma. E o mais nojento de tudo? A Rayane continuou morando na minha casa. Sim, a minha irmã, agora oficialmente a nova gerente da empresa que eu ajudei a construir, acordava todo dia no quarto de hóspedes, saía de chinelo e roupão pela casa, tomava café na mesa que eu comprei, com o homem que eu amava. E depois ia trabalhar no cargo que era meu. Eu acordava no mesmo horário, mas sem função, sem nome, sem lugar. Durante o dia, eles mal falavam comigo. Fingiam que eu era um móvel. Só trocavam olhares entre si. Às vezes, risadinhas baixas. Na primeira semana, eu ainda tentava conversar. Dizer que podia ajudar com alguma coisa. Mas o Diego me cortava seco, com frases do tipo: agora a empresa tá com outra dinâmica. Você precisa descansar, desacelerar. Cuida de você. Era como se tivesse me matado em vida e estivesse dizendo: descansa em paz. Na segunda semana, tudo piorou. Eu entrei na cozinha e os dois estavam rindo, com o notebook aberto, vendo vídeos de uma campanha publicitária nova que eles tinham feito. A Rayane disse: a gente teve essa ideia ontem. Ele ficou encantado. Diego olhou para mim e soltou: você sempre foi mais metódica. Sua irmã tem mais ousadia criativa. A ousadia criativa dela consistia em postar foto no Instagram da empresa com frase de coach e filtro laranja. Eu engoli o choro, mas comecei a desconfiar. Uma noite, por volta das 23 horas, eu fui até a cozinha buscar água. A luz da sala estava acesa. Ouvi a risada da Rayane. Baixa. Aquela risada que eu conhecia desde criança, quando ela estava fazendo algo que sabia que não podia. Cheguei devagar e olhei pela fresta da porta. Ela estava sentada no colo do Diego, com as pernas cruzadas nas costas do sofá. Ele de camiseta branca e cueca. Ela passou a mão no rosto dele e disse: pena que a Morta tá em casa hoje. Ele respondeu: dorme logo, que aí a gente termina o que começou. Ali eu travei. A Morta. Era isso que eu era para eles. Voltei pro quarto em silêncio. Tranquei a porta. E ali, eu vomitei de nojo. Dele, dela, de mim. De tudo que eu engoli calada por semanas. Pela primeira vez em dias. Chorei alto, até soluçar. Na manhã seguinte, quando saí do quarto, ela ainda teve a coragem de perguntar: dormiu bem, irmã? E eu respondi, olhando no olho dela: não dormi, porque diferente de você, eu ainda tenho consciência. Ela riu.
Diego se levantou e saiu. Ninguém respondeu nada. Foi nesse dia que comecei a arrumar minhas coisas. Em silêncio, fui encaixotando tudo. Meus livros, meus documentos, minhas roupas, meus cadernos de anotação com o planejamento da empresa. Tudo que eles estavam usando como base. Na hora do almoço, chamei os dois na sala. Eles se sentaram no sofá, como se eu fosse uma visita inconveniente. Eu falei: "Tô saindo de casa. Vocês venceram por enquanto. Mas a vitória de vocês tem prazo. E o prazo começou hoje." Ela disse: "Você tá fazendo drama. Ninguém te expulsou." Diego completou: "Faz o que for melhor pra você." Eu balancei a cabeça, sorri e respondi: "Vou fazer sim, e vocês vão me assistir fazendo. Só que de baixo." Saí com 2 malas, um notebook velho e o coração em ruínas. Fui morar de favor no quartinho da Carla, uma ex-colega da empresa que também tinha sido mandada embora quando a Rayane entrou. Mesmo longe, eu continuei observando. No celular, instalei um app espião. Configurei a sincronização do WhatsApp Web do Diego em uma aba oculta no meu navegador. E em menos de 2 dias, tudo estava confirmado. Eles se falavam o tempo todo. Mensagens como: "Hoje você estava um arraso na reunião. Quero te comer naquela mesa." "Ela saiu? Tô com saudade do seu cheiro. A morta ainda acha que tem moral aqui. Tadinha. Você é a mulher que eu precisava, não ela." Eu li e reli. E cada frase era um soco. E eu guardei tudo. Print por print. Vídeo por vídeo. Eles estavam juntos havia meses. Segundo as mensagens, tudo começou quando a Rayane chegou em casa. E eles saíam para resolver coisa da empresa e acabavam em motel, no meu carro, com meu cartão, na minha cara. Comigo fora da administração, os problemas começaram a se empilhar. A Rayane era boa de selfie, mas não sabia fazer gestão. Esquecia pagamentos, desmarcava reuniões sem avisar, se irritava com perguntas técnicas. Começou a demitir gente boa sem critério. O Diego tentava segurar, mas era um inventor, não um gestor. Os programadores foram saindo um a um. O comercial travou. Clientes começaram a reclamar de erros, lentidão, bugs no sistema. Antes, a empresa tinha 21 funcionários. Em 6 meses, sobraram 7. Clientes antigos encerraram o contrato. A fanpage da empresa estava abandonada. O Instagram virou palco de frases motivacionais sem sentido. No Reclame Aqui, o nome da PRTI estava em vermelho. A nota caiu de 8,9 para 5,2. Casos: cliente perdeu todos os dados de 3 anos. Loja que ficou sem sistema de venda por 48 horas. Empresa que foi cobrada 2 vezes no mesmo mês. Gente ameaçando o processo. Eu lia tudo com sangue nos olhos e sorriso no rosto. Enquanto eles derretiam, eu crescia no silêncio. Montei com a Carla a Arco Digital. Mais leve, mais rápido, melhor. Começamos com 3 clientes. Depois 8. Depois uma cooperativa. E depois, a surpresa, clientes da PRTI migrando para mim. Gente que dizia: "Na época que você cuidava, era outro padrão." Recebi uma ligação de João Batista, analista de M&A de uma empresa de São José do Rio Preto. "Paula, estamos monitorando a situação da PRTI. Tá virando um cadáver corporativo. Queremos comprar. Mas se você quiser entrar como majoritária, o negócio pode ser seu." Pedi os relatórios. E veio a bomba. 423 mil em dívida com fornecedores. 3 meses de aluguel em atraso. Funcionários ameaçando ação trabalhista. Clientes desistindo em massa. A empresa estava falida. E eu? Estava pronta. Vendi meu carro. Peguei empréstimo. Usei parte do caixa da Arco. Fiz acordo com 2 investidores que conheci em eventos. Assinei a compra da PRTI numa terça-feira à tarde, às 16h18. No cartório, só tinha eu, o representante jurídico da empresa de aquisições e o silêncio. Mas dentro de mim tinha um trovão. Assinando aqui, a senhora se torna oficialmente a nova sócia majoritária da empresa.
com 51% das cotas e plenos poderes administrativos. Peguei a caneta. Assinei. Dei um leve sorriso e pensei: eles não têm ideia do que acabou de acontecer. Passei a noite em claro, revendo mentalmente cada humilhação, cada print salvo, cada lágrima engolida. No dia seguinte, às 7h10 da manhã, cheguei na sede da empresa. Usei a chave nova. Entrei em silêncio. O lugar estava do mesmo jeito que eu deixei um ano antes. Mesas desalinhadas, recepção sem ninguém, crachás jogados, cafeteira quebrada. Só o clima estava diferente, pesado, morto, sem alma. Fui até a recepção e sentei ali, como quem espera uma entrevista. Às 7h55, a porta do elevador se abriu. Rayane saiu primeiro. Blazer branco, calça bege, salto alto, celular na mão, sorrindo. Viu minha cara e parou de sorrir. "O que você tá fazendo aqui?" Antes que eu respondesse, Diego apareceu logo atrás, vestido de executivo com a mesma arrogância de sempre. Quando me viu sentado ali, também travou. "Paula, você veio visitar?" Eu me levantei. Olhei para os dois. Esperei que os funcionários começassem a chegar. Aos poucos, a recepção foi se enchendo. Uns 4, 5, até que 7 pessoas estavam ali, observando. Então falei: "Não, eu não vim visitar. Eu vim assumir. Assinei ontem a compra de 51% da empresa. A partir de hoje, eu sou a nova diretora executiva da PRTI." O silêncio foi absoluto. Rayane deu uma risada debochada. "Você tá brincando, né? Isso é uma pegadinha?" Respondi, mostrando o contrato impresso. "Você pode rir, mas seu crachá não funciona mais. E você, Diego, não é mais CEO. Você é só o homem que faliu a própria empresa. E agora tá desempregado." Rayane tentou entrar no sistema. Não conseguiu. Diego puxou o celular. Ligou para o contador. Desligaram na cara dele. Os funcionários começaram a murmurar. A assistente de RH, que me conhecia da época antiga, ficou com os olhos arregalados. Eu continuei. "Todos vocês aqui sabem o que aconteceu. Sabem que eu fui jogada fora. Sabem que fui traída, enganada, pisada. Mas estou aqui, de pé, como dona dessa empresa. E eles dois, esses dois que se achavam donos do mundo, estão oficialmente demitidos, sem aviso, sem acerto, sem perdão." Diego ficou vermelho. Veio até mim, baixo, tentando bancar o diplomático. "Paula, a gente pode conversar, resolver isso de outro jeito." Respondi sem baixar o tom. "Você teve sua chance de conversar, quando me mandou aquele e-mail frio, quando dormiu com minha irmã na minha cama, quando riu de mim pelas costas e me chamou de morta." Todos na sala ficaram em choque. Rayane arregalou os olhos, tentou se defender. "Você não entende o que a gente viveu. Ele não te amava mais." Falei olhando bem nos olhos dela. "Não, o que vocês viveram foi uma farsa, uma alucinação montada em cima da minha dor. Mas agora acabou." Apontei para a porta. "Os dois, fora. Agora. Levem o que quiserem, menos o nome da empresa, porque agora é meu." Diego hesitou. Rayane chorou, mas saíram. A passos lentos, olhares baixos. Atravessaram a recepção enquanto todos os funcionários assistiam em silêncio. Um deles, o Tiago, ainda comentou baixinho: "Meu Deus, que virada." A porta se fechou atrás dos dois. Olhei para a equipe e falei: "Quem quiser ficar, vai trabalhar com respeito. Aqui, a mentira não manda mais. Aqui, quem comanda é quem constrói." Todos aplaudiram. Depois que saíram da empresa, Diego e Rayane tentaram continuar a farsa. Se mudaram para uma casa que, detalhe, ainda era a mesma que eu ajudei a comprar anos atrás. Mas com o tempo, começaram a vender as coisas. Primeiro foi o carro, depois os móveis mais caros. A casa entrou em penhora por conta de uma dívida que ele fez para manter a PRTI viva antes da venda. Rayane começou a vender roupa de brechó no Instagram. Mudou de nome, fez plástica, tentou apagar o passado, mas a internet... Não esquece,
O print dela dizendo "A morta ainda acha que manda" ainda circulava por grupos do Facebook da cidade. Tentaram abrir uma microempresa de gestão de redes sociais. Fizeram dívida no banco. Pediram dinheiro emprestado para a agiota da região, um tal de Pernambuco, que é conhecido por botar pressão em quem atrasa. Na terceira parcela atrasada, Rayane foi vista chorando na frente de um mercadinho, com o celular na mão, tentando vender a aliança que usava no dedo. Uma réplica que ela mesma comprou quando tentaram recomeçar. Diego foi visto andando a pé, pedindo carona para um amigo do bairro. Disseram que os dois estavam morando de aluguel em um barraco de fundos, na zona norte da cidade, onde ninguém os reconhecia, ou fingia não reconhecer. Hoje, eles vivem com pouco, sem empresa, sem crédito, sem nome. Do topo ao subsolo, do status, à vergonha pública. E tudo isso porque quiseram subir pisando em mim. Mal sabiam eles que eu era solo fértil, não carpete. E enquanto eles cavaram a cova, eu só preparei minhas raízes. Hoje a empresa agora se chama Verde Code. Faturamos 6 vezes mais do que antes. Temos 31 funcionários, a maioria recontratada, gente que saiu quando os dois assumiram. Publiquei um livro. Assinatura final. Quando a vítima assina a vitória. Vendi mais de 20.000 cópias. Participei de eventos. Contei minha história. Fundei um projeto para ajudar mulheres que passaram por traições emocionais e profissionais. E todo dia, quando olho no espelho, digo: hoje você é dona da sua história, da sua força e da sua vida. Se essa história te prendeu até aqui, imagina as próximas. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vem viver cada virada com a gente. Porque aqui, quem cai, levanta. Mas quem levanta, levanta grande.